Queridos, orando, né, sobre o que compartilhar com a igreja. E, ao mesmo tempo que algumas palavras que Deus traz no nosso coração, elas são desafiadoras, por outro lado, eu vou embora hoje às 11h20, entendeu? Então depois, pastor, você resolve aí qualquer coisa, entendeu? Qualquer BO, qualquer dúvida, qualquer heresia, o senhor conserta. Então, porque a gente fica mais encorajado, né? Porque a gente está fora de casa, então você solta e depois vai embora ali, né? Brincadeira, queridos. Mas uma palavra que, de fato, Deus inquietou meu coração nas últimas semanas. Lá em São Paulo, a gente trabalha séries temáticas. A gente passa um mês numa série, né, de ensino. E há um mês e meio atrás, nós tivemos uma série onde o nome da série foi A Prática da Fé. E o nome foi inspirado no livro de Tiago, porque a gente foi estudar, foi meditar o livro de Tiago. E uma palavra que quase havia me passado despercebida de todas as... Porque o Tiago, né, o meio-irmão de Jesus, um dos filhos, né, que depois Maria e José tiveram, foi esse que... Ele não se converteu logo no começo. Ele não foi aquele que... Pensa no contexto, né, dele olhar para casa, mas esse é meu irmão. A gente cresceu junto, agora ele está falando que ele é meu Senhor. Não, eu estou aqui fazendo uma figura, uma imagem do que seria a situação, né? Mas o Tiago cresceu junto, ele viu Jesus amadurecendo, Jesus iniciando seu ministério, ele viu as coisas que Jesus fazia, ele ouviu o que Jesus ensinava, tanto que ele mesmo, antes de se converter ao Cristo, dizia ao irmão: você tem que sair desse esconderijo, você tem que se revelar para o mundo, as pessoas precisam te ver. Mas o fato é que quando Tiago de fato se converte, quando ele então se entrega não a reconhecer apenas o dom na vida do irmão, mas de quem de fato Jesus era, e ele se converte, tudo aquilo que ele havia ouvido, tudo aquilo que ele havia assimilado, que ele tinha visto tão de perto, e que teve uma certa relevância, um certo contexto, agora passou a ter uma profundidade muito maior. E por isso Tiago, de todos, foi o mais contundente, né? Alguns estudiosos dizem que ele foi um cara duro, um cara severo. Mas tamanha era a maneira como aquelas palavras que ele ouviu de Jesus agora faziam parte da vida dele, entraram no coração. Tanto que, usando outras palavras, o que ele comunica em todo o capítulo 1 é literalmente o Sermão da Montanha. Ele vai falar das bem-aventuranças, ele vai falar sobre feliz aquele que é perseguido, que sofre tribulação. De onde que ele ouviu isso? De quem que ele aprendeu? Foi aos pés de Jesus, só que agora com uma outra propriedade, com uma outra profundidade. E no capítulo 4, há um dizer, né, uma declaração de Tiago muito pesada, muito dura, que quando eu preguei, quando nós estávamos ali fazendo os capítulos 4 e 5, né, no encerramento da série, eu tive o cuidado de fazer uma pregação expositiva. Falei: queridos, eu não vou correr o risco de fazer vocês acharem que alguma dessas palavras são minhas, porque são duras, são tão difíceis de compartilhar, que eu quero ler o texto, para que vocês entendam que é a palavra do Senhor para nós. E eu vou fazer a mesma coisa aqui nesse começo, que na verdade não é nem a palavra, ou a palavra-chave, né, o texto que de fato a gente quer meditar com, mas eu quero introduzir com isso. Ele diz aqui no capítulo 4, no verso 4: adúlteros, vocês, Jesus, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Então, o Tiago vem falar de um adultério espiritual. E qual que era o contexto que ele está falando? De gente que buscava uma vida religiosa,
e apresentava para Deus uma devoção, mas no seu coração, na perspectiva não de relacionar com Deus, mas de encontrar agora um viabilizador dos seus interesses mundanos. Eu presto devoção e Deus me atende. Eu vou prestar culto a Deus e Deus faz milagre para mim. Eu vou então agora fazer tudo bonitinho, segundo as normas, a religião, e quem sabe então agora aquilo que são os meus desejos vão ser atendidos. Desejos egoístas, desejos mundanos, é o que Tiago está dizendo. Você está achando que você vai continuar tendo seus desejos egoístas, querendo ser amigo do mundo, e porque você prestou culto a Deus, fica tudo certo? Sabe qual é o nome disso? Ele está dizendo adultério. Como a gente costuma dizer lá em Minas, dorme com esse barulho agora, entendeu? Vai para casa com isso, pensa. E o que mais traz temor ao meu coração é saber que inevitavelmente cada um de nós aqui hoje, em todas as igrejas reunidas no mundo, nesse exato momento, cada um de nós, em algum momento, em alguma situação da nossa vida, o nosso coração passa por isso. Nos adulteramos espiritualmente, declarando coisas, mas no coração desejando outras. Verbalizando coisas, achando, ainda que inconscientemente, que vamos sensibilizar a Deus, convencer a Deus de atender aqueles desejos que são meramente mundanos, infantis, carentes e egoístas. Eu digo com toda certeza, todos nós, inevitavelmente, enfrentaremos esse desafio, e é no poder do Espírito que nós vamos vencer. Que vamos continuar maduros, vamos clamar a Deus. O clamor que muitos fizeram: Senhor, aumenta a nossa fé. Eu acho um dos pedidos de oração mais sensatos que existe na Bíblia é esse. Senhor, se eu tiver uma coisa para pedir, aumenta a minha fé. Que os meus olhos estejam no eterno, Senhor, para que eu não seja enganado por falsas doutrinas que querem me convencer que o amor de Deus se prova pelas coisas que Deus me faz aqui. Eu fico agora adulterado na minha consciência de Deus, achando que se Deus fez é porque me ama, se Deus não fez, eu não sou amado. E muitas pessoas são levadas por esse caminho. Eu sempre uso um exemplo de uma história que o pastor Paulo Júnior passou num embate com um irmão que estava tendo umas situações lá, creio que na área de moralidade e tal, e uma conversa séria que estava tendo. E esse irmão é um irmão bem sucedido, empresário, bem sucedido e tal. E em um determinado ponto da conversa, esse irmão olha para o Paulo Júnior, falou assim: você viu minhas filhas que estão sentadas ali? Eram as meninas mais bonitas da igreja, as meninas lindas. Você viu minhas filhas sentadas ali? Olha minhas filhas ali. Você viu o carro que está parado ali na porta? Com que carro que eu cheguei aqui? Sério, irmãos, essa é a consciência de amor de Deus que ele tinha. Você conhece a minha casa, você conhece a minha vida, irmão. Me prova que Deus não está comigo. Acreditem, queridos, isso está mais próximo do nosso coração do que a gente imagina. Talvez, ouvindo essa história agora, a gente ache um completo absurdo. Imagina, que isso? Nunca, jamais. Mas acredita, queridos, quantas vezes duvidamos do amor de Deus na nossa vida por conta de uma tribulação que persistiu, por conta de uma enfermidade que persistiu, por conta de uma situação que prolongou, por conta de um sonho, desejo legítimo, que você colocou diante de Deus e que nunca aconteceu. Abre o seu coração, irmão. Deixa Deus ministrar o seu coração essa noite, aquilo que Ele quer falar conosco. E a pergunta que conduz essa reflexão
é uma pergunta que, ela é uma pergunta confrontante e que pode até ser interpretada como um insulto, conforme tiver o nosso coração ao ouvir essa pergunta. Eu posso me sentir até ofendido, conforme o meu coração estiver, né? E a pergunta tão simplesmente é: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para a igreja? Quem é o Jesus que nós cantamos, que nós declaramos, que nós dizemos que adoramos? Quem é esse Jesus? E mais uma vez, eu quero dizer com toda paz e convicção no meu coração, que à medida que a gente for refletir, talvez a gente perceba que nós precisamos nos entregar a Jesus ainda mais. Ou talvez eu diga, talvez de fato a gente precise se converter a Jesus. Sair de uma relação de devoção para um profundo entendimento de identidade, de natureza e de quem somos nele. Eu quero refletir com vocês numa história, e que ela é uma história pertinente, um relato de um milagre de Jesus, muito pertinente, porque ele é um dos poucos relatos que ele se encontra nos 4 evangelhos. Então, por estar nos 4 evangelhos, certamente ele tem uma pertinência especial. Muitos, né, milagres descritos no evangelho de Mateus, alguns só no evangelho de Lucas, um especificamente no evangelho de João, mas este relatado nos 4, e com cada um com algumas características que foram se diferenciando, mas o relato sendo colocado, que é o da multiplicação dos pães, a primeira multiplicação dos pães. E nós vamos perceber que ali há um ensino muito profundo a respeito de quem Jesus é para nós, muito profundo, que vai muito além, assim, além do simples multiplicar, do simples milagre de provisão de Jesus àquele povo faminto. E eu te convido a abrir sua Bíblia, ligar a sua Bíblia, né? Acenda a sua Bíblia aí, seja qual ela, se ela é digital, celular, né? Bíblia de papel. Primeiramente, lá na descrição, no relato de Mateus, que está lá no capítulo 14. Eu quero começar por lá. O contexto era o seguinte: Jesus havia acabado de receber a notícia da morte do seu primo. Anunciaram então que João Batista tinha sido morto, né, de uma maneira horrorosa, de uma maneira violenta, demoníaca mesmo, né? E o nosso Senhor Jesus, 100% Deus, mas 100% homem, se recolheu, né, num momento de luto, de reflexão. E diz o texto, então, que ele entrou num barco, se afastou um pouco dali onde estava, e ali quis ficar só. Certamente para prantear, né, ao Pai, para orar por aquele momento, chorar, né, aquele momento. E o texto, então, diz, verso 13, ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Para aqui um pouco. Vamos entender como é que o povo estava, para depois a gente entender a motivação que levou o povo a isso. Jesus entrou no barco, meu irmão, ele se afastou, sei lá, 50, 100 metros, ele queria só ficar só. Se ele ficasse em terra firme, ele não ia conseguir ficar só. Ele se afastou no barco. E o povo chegou lá, viu o barco. O barco ia mexendo, o povo ia fazendo assim. Parou o barco, fica aqui, fica aqui. Um desespero. O barco andava 10 metros, o povo andava junto. Para ficar na vista, não pode perder Jesus de vista. Por quê? Por que não podia perder Jesus de vista? E o texto continua.
Quando já Jesus, verso 14, saiu do barco, viu a grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados e comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir, deem-lhes vocês algo para comer. E aí sabemos da história. É entregue para Jesus 5 pães e 2 peixes. É o mesmo relato em todas, né, as descrições nos evangelhos. E o milagre é feito, impactado. O povo é alimentado, o povo vê o milagre de Deus. Mas o que eu entendi de pertinente para a nossa reflexão? Havia um povo que, para onde Jesus ia, o povo seguia. E daqui a pouquinho a gente vai entender qual que era a motivação do povo, ao ponto de ficar seguindo o barco. O medo de perder Jesus de vista era tanto que o barco estava andando e o povo seguindo o barco, para ficar no rumo do barco. Mas aí, aqueles mais íntimos de Jesus, quando Jesus, então, volta à terra, tem um tempo lá, com o povo, exerce, apesar da dor do seu luto, ele exerce compaixão, ele cura os enfermos, os doentes, ele está ali com o povo. Aí, aquela turma que Jesus separou e que nenhuma empresa de RH do mundo teria selecionado, aqueles 12, turma joia, né? 100%. Um que vai negar 3 vezes, outro que vai entregar ele, os outros que vão ficar tudo escondido, morrendo de medo. Os 12. A fundação da igreja. Tem algo profundo nisso para a nossa vida, né? Para a gente entender quem faz a obra. Amém? Aí esses 12 chegam para Jesus e dizem o seguinte: despede o povo. Despede o povo, porque nós não temos como dar de comer para esse povo, não tem onde comprar comida. Eu fico pensando, o que estaria no coração desses homens? Será que a preocupação, de fato, era que eles pudessem encontrar alimento para comer? Ou simplesmente, Jesus, nos tira esse problema. 5.000 homens, mais mulheres e crianças, vamos fazer uma conta aqui na média, 15.000 pessoas numa planície lá sentada. Jesus, nos livra desse BO, despede esse povo. E Jesus então vai curar aqueles homens, dizendo para eles, não. Ele não fala, Jesus não disse, fica tranquilo, eu resolvo. O que Jesus falou? Deem vocês a eles de comer. Esse problema não é deles, esse problema é de vocês. Se envolvam com algo além daquilo que é o seu próprio interesse egoísta. Esta é a oferta que multiplica, queridos. A oferta que alcança, a oferta que faz a obra de Deus, não é a oferta generosa, não é a oferta gigante. É a entrega de um coração, meu irmão. É a entrega daquele que assume. A oferta que multiplicou foi da viúva pobre, não foi de Nani e Safira. Que certamente foi uma oferta generosa, mas com a motivação equivocada. Deus quer fazer essa obra, e essa obra é feita através das nossas vidas. Ele precisa de nós? Não. Mas Ele quer nos usar. Esta é a prova do seu amor, queridos. A queda do Satanás não foi por outra razão senão essa. A criação de um ser de uma natureza diferente, e agora ele regenera essa natureza e faz essa natureza se conectar com ele e se tornar agora a sua adoção. O seu Filho unigênito se torna primogênito de todos nós e nos coloca agora não como herdeiros de Deus, mas co-herdeiros com Cristo.
Tudo é nosso, queridos. E é nesta consciência que agora eu tenho que servir. O seu problema é meu, irmão. Mas tamanha é a minha preocupação, a preocupação do povo que estava ali, daqui a pouco a gente vai entender isso melhor, mas a preocupação também dos discípulos, porque eles não estavam lá preocupados, é que as pessoas estavam tendo que comer. Eles estavam preocupados com o BO que eles teriam que resolver. Nos livra disso, Senhor. E Jesus está dizendo, não tem multiplicação, não tem milagre, não tem ação de Deus, se eu no mínimo não me oferecer e dizer, eis-me aqui. Pense comigo, será 15 mil pessoas, vocês acham que só aquele menino que estava no meio daquelas 15 mil pessoas tinha alguma coisa para entregar? No meio de 15 mil pessoas, tinha um jovem com 5 pães e 2 peixes. Vocês acreditam que era só uma pessoa no meio de 15 mil que tinha um lanche para entregar? O que vocês acham? Sejam sinceros. O texto não fala nada, mas um raciocínio lógico. Só uma pessoa. Não é muito difícil de concluir que não. Outras pessoas, assim como aquele menino, também tinham alguma coisa. Tinham um pão, tinham uma cevada, tinham uma botija de azeite, não sei. Mais gente tinha alguma coisa lá. Mas o fato é, um jovem chegou e disse, é o que eu tenho. E Deus ensinou dizendo, é o suficiente, porque não é o que você tem, é o coração que você entregou. E é em cima desta oferta do seu coração é que eu vou multiplicar.